Fala galera, tudo tranquilo? Firme e forte nos estudos? Espero que você esteja detonando. Professor Barradas na área aqui no canal Química com Barradas para dar sequência às nossas resoluções, de provas das PSECs. Vamos partir, pega o teu material, vamos partir para a segunda questão, que é uma questão também de cinética química. Tranquilo? Olha o que diz a questão aí. Considere a equação balanceada dos pontos. Galera, aí a gente deu essa equaçãozinha, 4 de NH3 mais 5 de O2, formando 4 de NO mais 6 de H2O. Equação química já balanceada, ele falou que ela está balanceada, mas se ele nada tivesse dito, tu já perceberias os coeficientes estequiométricos na frente das substâncias. Isso já garante que a equação está balanceada, não é isso? Seria muita maldade se o elaborador colocasse vários números na frente das substâncias e esses números estivessem incorretos. Muito provavelmente essa questão seria anulada, porque isso é uma indução ao erro. Não convém a prova fazer isso. Então, continuando, admita a variação de concentração em mol por litro do monóxido de nitrogênio, NO, em função do tempo, em segundos, conforme os dados da tabela abaixo. Então, ele te deu essa tabelinha. Os valores de cima, galera, referem-se à concentração de uma única substância dessa equação. Esses valores são para a substância NO, que é esse teu produto, bem aqui, ó. Vamos marcar, inclusive, essa substância. Vamos aproveitar, galera, e marcar logo, porque a questão vai trabalhar com ela, né? Então, já vou deixar ela marcada aqui para a gente saber que é com essa substância que a gente vai trabalhar especificamente. Beleza. E aí ele te deu também a variação de tempo. Veja, o tempo está em segundos. O que ele está dizendo agora? A velocidade média em função do monóxido de nitrogênio e a velocidade média da reação acima representada no intervalo de tempo de 6 a 9 minutos são, respectivamente, em mol por litro vezes minutos a menos 1, seria igual a quanto? Galera, vamos aqui. Olha só. Nessa questãozinha, você teria que relembrar como é que calcula uma velocidade média. Tanto de cada substância, ou seja, velocidade média dos reagentes, velocidade média dos produtos e velocidade média da reação como um todo. Como é que a gente calcula a velocidade média de uma substância? É muito parecido com a física. É a variação de uma concentração em cima dividido pela variação de tempo. Só que lá na física, galera, a parte de cima é a variação do espaço, não é isso? Dividido pela variação do tempo. Aqui você não tem uma molécula se deslocando no espaço. Aqui, o que eu vou considerar é uma substância, um reagente ou um produto alterando a sua concentração com o passar do tempo. É isso que eu vou considerar aqui, beleza? Então, para calcular a velocidade num reagente, relembra lá como a gente faz. Olha aqui, eu vou recapitular com você como é a formulazinha para calcular a velocidade nos reagentes. Tranquilo? Me acompanha aí. O primeiro reagente que tu tens é o NH3. Então, ficaria assim, olha, para você calcular a velocidade dele. Velocidade do NH3, olha lá, velocidade média do NH3 seria igual a variação da concentração do NH3 dividido pela variação de tempo. Então, desta maneira, você calcularia a velocidade média dessa substância aqui em particular. Tranquilo? Observa lá se não é a variação da concentração da substância dividido pela variação de tempo. É, né? Só isso. Essa é a fórmula para calcular para todo mundo. Aí, se você quiser calcular para outras substâncias, você vai só adaptando. Você diz aqui, por exemplo, que é a velocidade média do O2, velocidade média do NO, velocidade média da água, e você vai só trocando a substância aqui dentro do colchete. Você vai só adaptando para cada substância. Quer ver? Quer dar uma olhadinha aqui como ficaria, para o oxigênio? Para o oxigênio ficaria assim, ó. Velocidade média do O2 seria igual à variação da concentração do O2, veja, dividido pela variação de tempo. Desta maneira, você calcularia o O2.
Então perceba, galera, que eu estou aplicando nada mais, nada menos do que essa fórmula genérica aqui, ó. Velocidade média é igual a variação da concentração de uma substância dividido pela variação de tempo. Eu estou aplicando, na verdade, isto aqui, ó. Perfeito? Esta é a fórmula genérica. Tranquilo? Mas já que nós começamos, eu já te mostrei para os reagentes. Vamos dar uma olhada aqui como seria nos produtos? Vamos lá. Você já deve estar imaginando, né? Diga lá para mim como é que vai ficar para o produto. Vamos lá. Quem é o primeiro produto que você tem? Primeiro produto é o NO. Inclusive é o cara da nossa questão, né? O NO. E aí, galera, a fórmula para ele ficaria assim, olha. Velocidade média da substância NO seria igual à variação da concentração do NO, tudo isso dividido pela variação de tempo. Olha aí, eu só fiz aplicar a fórmula genérica e adaptei para o NO, não é isso? Perfeito. E aí, para encerrar, tu tens a tua última substância, que é a água. Velocidade média da água é igual à variação da concentração da água, tudo isso dividido pela variação de tempo. E aí você calcula. Logo, para você calcular o que ele está querendo na questão, é essa formulazinha bem aqui, ó. Nós vamos usar daqui a pouco. Mas antes, eu quero relembrar contigo como é que a gente calcula a velocidade de uma reação. Vamos aqui. Como é que eu faço para calcular? Olha aí. Como é que eu faço para calcular a velocidade média de uma reação? Aí, galera, quando você está calculando a velocidade média da reação como um todo, você tem que escolher uma substância a que você quiser, ou reagente ou produto, para poder calcular a velocidade média da reação. Por quê, não é? Porque olha como seria a fórmula. A expressão para calcular a velocidade média da reação é o seguinte, ó. Velocidade média da reação é exatamente igual à velocidade média de uma substância dividido pelo coeficiente estequiométrico dessa substância. A gente calcula assim, galera, olha. A velocidade média da reação pode ser calculada em relação ao NH3. Olha como ficaria. Ficaria a velocidade média do NH3 dividido pelo coeficiente do NH3, que é quanto? Quanto é que você diz? 4, né? Desta maneira, você calcularia a velocidade média da reação. Já estaria calculado, professor? Já, porque eu escolhi essa substância aqui para calcular. Professor, mas vamos supor que eu tivesse escolhido o O2. Ah, cara, aí se tu tivesse escolhido o O2, aí, galera, ia ficar desse jeito aqui, ó. E aí, então, se tu escolhestes o O2 agora para calcular a velocidade da reação, tu ias ter que botar a velocidade média do O2 em cima e embaixo da fração, tu ias ter que colocar o coeficiente do O2, que é 5. Aí basta botar um 5 aqui, ó. Olha lá. Tranquilo? Vai dar a mesma resposta, professor? Vai. São frações equivalentes. Vai dar a mesma resposta. Isso aqui é igual, vamos supor que você queira calcular em relação, inclusive, à substância aí que ele pediu na questão pra gente, ó. Eu quero calcular em relação ao NO. Então, bastaria fazer a velocidade média do NO dividido pelo coeficiente do NO, que é quanto? O coeficiente do NO é 4, né? Aí você vem aqui e divide pelo coeficiente do NO, galera. Olha aí. Tranquilo? E se você quisesse calcular agora em relação à água, daria, professor? Sim, é a última maneira que você tem de calcular. Aí você faria assim, ó. Molécula de água dividido pelo coeficiente estequiométrico da água, que é quanto? É 6. Você colocaria um 6 ali embaixo da fração. Tranquilo? Perceberam como é que eu vou fazer? Eu vou pegar a velocidade média da substância específica que eu escolhi e dividir pelo coeficiente estequiométrico dela. Tranquilo, facílimo, né? Você poderia perguntar o seguinte agora, professor, como é que eu vou fazer para calcular essas velocidades aí de cima? Ora, você vai calcular de acordo com as fórmulas que eu já te apresentei. Já te mostrei como é que faz. Inclusive, eu já fiz aqui a adaptação da fórmula para cada uma das substâncias. Veja, eu já te mostrei como é que calculam as 4 aqui da equação. Você já sabe agora que eu tenho que aplicar essa fórmula para calcular a velocidade média
específica de cada substância, e na hora que eu for calcular a velocidade média da reação, eu escolho, obviamente, aquela substância que eu já tenho a velocidade média dela, né? Claro, eu vou ter que substituir na parte de cima da fração, e eu divido pelo coeficiente estequiométrico. Perfeito? Tranquilo, galera? Nessa questão, ele quer que você calcule a velocidade do NO, que inclusive a gente vai usar essa fórmula bem aqui. Mas antes, deixa eu te mostrar uma coisinha aqui. Tem determinados autores de livros que eles usam essa fórmula aqui em módulo, tá? Eles colocam um módulo aqui, por quê? Porque só te interessa a velocidade positiva. Não convém em química, em cinética química, falar em velocidade negativa. Não convém. Só convém falar em velocidade positiva. Só que quando você está calculando a velocidade para um reagente, a tua velocidade dá negativa, galera. Não tem jeito. Porque na hora que você for fazer uma subtração aqui, não é? Quando você estiver diante de um reagente, que não é o teu caso, nesse teu caso aqui é um produto, mas se fosse um reagente, tu não irias perceber os valores aumentando aqui. Ao contrário, já que tu estás diante de um reagente, os teus valores aqui eles iriam diminuindo. De modo que quanto mais você caminha para a direita, o teu valor ele é menor. Depois que você fizer uma subtração de um valor menor menos um valor maior, essa tua resposta dá negativa. Isso aí é matemática, né? É que nem se você tivesse o valor aqui 4, 3, 2, 1, 0. Imagina você pegando 2 menos 4. Isso ia dar menos 2, galera. Então, quando você subtrai um valor menor por um maior, essa resposta dá negativa. E eu não posso ter velocidade negativa. E alguns autores consideram que essa velocidade aqui, essa fórmula, tem um módulozinho bem aqui. Eu não gosto muito desse módulo, mas você pode, né, aderir ao módulo, porque o que interessa mesmo é acertar a questão e colocar um X no lugar certo. Mas as literaturas mais consagradas dizem que aqui na fórmula do reagente tem um sinal de menos, galera. Tá? Por quê, professor? Porque quando eu estou fazendo para um reagente, a minha resposta da variação vai dar negativa. Aí quando tem esse sinal negativo aqui, rola um jogo de sinal e fica tudo positivo. E quando você faz para esse aqui, a resposta já dá positiva mesmo. Não precisa do sinal. Tranquilo? Valeu? Vamos mergulhar na questão. Ele quer que você calcule a velocidade média dessa substância. Você vai usar essa fórmula e ele quer num intervalo específico. Agora sim é a questão, tá? Vamos lá. Eu vou escrever aqui para você, ó. Questão. Vou fazer a questãozinha aqui depois de toda essa revisão aí, de todo esse resumo, agora você já sabe calcular. Então, na questão, galera, ele quer que você faça aqui no intervalo de 6 a 9 minutos, não é isso? Só que perceba aqui na minha tabela que eu tenho os tempos em segundos. Você precisa transformar para minuto. Vamos lá? Tu já sabes que 1 minuto tem 60 segundos, correto? Galera, aqui eu tenho 180 segundos. Seriam quantos minutos aqui? Seriam 3 minutos, né? Você teria aqui, ó, 3 minutos. Já vou transformar aqui para ti, ó. 180 aqui vai dar 3 minutos. 360 aqui, com certeza absoluta, vai dar 6 minutos para você. 540 segundos, galera. Se você dividir 540 por 60, isso vai dar 9 minutos. Então, bem aqui você tem 9 minutos, 540 segundos, né? E exatamente aqui 720. Galera, se você dividir 720 por 60, você vai achar 12. Então, você tem 12 minutos ali. Ele quer em que intervalo, galera? Ele quer entre 6 e 9 minutos. Concorda que ele quer bem aqui, olha? Exatamente aqui 6 minutos e exatamente aqui está o 9 minutos. Ele quer que você faça a sua questão nesse intervalo aqui. Vamos calcular então? Velocidade média do NO vai ser igual à variação da concentração do NO dividido pela variação de tempo. Que variação de tempo, professor? A variação de 6 a 9 minutos. Perfeito? É nesse intervalo de tempo que ele quer. Vamos lá? Variação da concentração do NO. De 6 a 9 minutos, vamos ver o que você vai ter. Galera, se é uma variação de 6 a 9 minutos,
Tu sabes muito bem que tu tens que pegar a concentração final menos a inicial, porque toda variação é desse jeito, final menos inicial. Então vai ficar aqui 0,31 menos 0,25. Concorda? Vamos botar isso lá? 0,31 menos 0,25. Já fiz a variação aí, olha, final menos inicial. E a variação de tempo? Galera, seria 540 menos 360. Só que ele não quer mais a variação de tempo em segundos, porque ele perguntou aí no intervalo de 6 a 9 minutos. Então, ficaria 9 menos 6. Você já vai usar o tempo em minutos agora. 9 menos 6. Tranquilo, galera? Perfeito? Vamos lá? Vamos fazer essa subtração? Quanto é 0,31 menos 0,25? O que você diz aí? Essa subtração aí vai dar quanto, galera? Vamos lá? Vamos colocar aqui. Velocidade média do NO. Isso aqui é exatamente igual, vamos lá, 0,31 menos 0,25, isso aí vai dar 0,06. 0,06. E 9 menos 6, isso aqui é 3, não é, galera? Já está consagrado que é 3. 0,06 dividido por 3 vai dar 0,02. Perfeito? 0,02. Aí as questões trabalham com potência de base 10, galera. 0,02 é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 2. Professor, eu tenho duas casas decimais à esquerda, por isso que ficou 10 a menos 2? Exatamente. Duas casas decimais à esquerda, você tem 10 a menos 2. Esse menos 2 indica duas casas à esquerda do 2. É o número 0,02. Perfeito? E isso aqui com uma unidade de mol vezes litro a menos 1 vezes minuto a menos 1. Galera, eis aqui, então, né? Se você quiser ainda, mol por litro, mol vezes litro a menos 1, dividido por minuto. Eu vou, inclusive, deixar o minuto na parte de baixo, que o intervalo de tempo está embaixo, só para ficar mais bonitinha a resposta, tá? E aí você percebe, então, que a tua primeira resposta é 2 vezes 10 elevado a menos 2. Para encerrar, ele quer a velocidade média da reação. Eu vou fazer bem aqui para você. Ela é rápida, né? Já que tu tens a velocidade do NO, tu vais calcular a velocidade média da reação em relação a ele. Lembra que eu falei que você poderia escolher qualquer uma das substâncias? Vamos escolher, obviamente, essa daqui, galera. Ó. Olha como é que você vai calcular. Você vai calcular com essa formulazinha bem aqui, tranquilo? E aí, na hora que você aplicar isso aqui, veja, né? Na hora que você aplicar esta formulazinha aqui, vai sair a tua resposta. Vamos lá? Olha qual é o coeficiente estequiométrico do NO. É 4. Vai ficar assim, então, ó. Velocidade média da reação agora. Velocidade média da reação é justamente igual à velocidade média do NO dividido pelo coeficiente dele, que é 4. Então, a velocidade média da reação, eu vou botar só um Rzinho agora, entre parênteses, tá? Você já sabe que isso é reação. É igual a velocidade média do NO, galera. Deu quanto, hein? Deu 2 vezes 10 a menos 2. Vamos colocar aqui? 2 vezes 10 a menos 2. Tudo isso dividido por 4. Olha agora o que nós temos, galera. 2 dividido por 4, isso aqui dá quanto? Isso dá 0,5, não é? 2 dividido por 4 é meio, galera. Concorda? 2 dividido por 4 é meio. 0,5 vezes 10 elevado a menos 2 é a sua resposta. Veja, 0,5 vezes 10 a menos 2. Só que nós vamos fazer o seguinte. Dá uma pensada aqui comigo, olha. Bem aqui em cima que nós temos espaço. 0,5 vezes 10 elevado a menos 2, que a tua resposta aqui não está em notação científica. Porque para estar em notação científica aqui deveria ser 5.
que nós vamos fazer? Vamos andar com a vírgula uma casa para a direita. É 0,5, você vai transformar esse número em 5, ok? Depois que você andar com a vírgula uma casa para a direita, se você aumentou uma unidade aqui, né? Como assim aumentou, professor? Né? É porque era meio o número. E se você está andando com a vírgula para cá, você vai transformar o número de meio em 5. Aumentou o número. Quando você aumenta o número, você tem que diminuir aqui em cima. O expoente e a vírgula aqui embaixo são inversamente proporcionais. Quando você aumenta aqui embaixo, você tem que diminuir lá em cima. E aí, galera, a transformação iria ficar 5 vezes 10 elevado a menos 3. Concorda? Porque 10 a menos 3 é um número menor que 10 a menos 2. Então, já transformado aqui embaixo, a tua resposta ela ia ficar 5 vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro, né? Dividido por minuto. Aí eu vou colocar agora minuto a menos 1 para ficar exatamente igual à questão. Ou você deixa o minuto na parte de baixo, ou tu passa o minuto para cima, né? Passa o minuto para cima aqui, ele vai ficar menos 1, né? Você já sabe que quando eu passo alguém de baixo para cima, troca o sinal do expoente. Então, se o minuto tem o 1zinho aqui, em cima ele fica a menos 1. Por isso que às vezes, não é? Algumas questões ou representam mol por litro, ou então representam mol vezes litro a menos 1. É a mesma coisa, né? É porque eu peguei o litro e passei ele para cima, ele fica a menos 1. Galera, respostas que ele estava pedindo. 2 vezes 10 a menos 2 e 5 vezes 10 elevado a menos 3. Quando você olha, não é, a sua questãozinha, deu como gabarito, que letra lá pra gente, né? Você teve aí como gabarito para essa questão a letra A, galera. Eu vou deixar registrado o gabarito correto, bem aqui, ó. Gabarito correto para essa questão, letra A. Perfeito? Temos bem aqui, então, o gabarito da questão. Galera, questãozinha filé de cinética química. Revise esses conceitos, dê uma estudada. Qualquer dúvida, reveja o vídeo. E se ele tiver te ajudado, se você tiver gostado, dá um like, ajude a gente, por favor. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Compartilha e indica para os amigos. Beleza? Grande abraço.